Feliz sábado a todos. Em nome de Jesus, a gente aconselha o máximo de reverência possível. Isso em nome de Jesus, amém? Amém. Não deixe que nenhum vizinho de banco se atrapalhe de você ouvir a palavra de Deus essa manhã. Tá certo? Eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu vinha com a minha esposa, mas infelizmente a minha filha ligou dizendo que a nossa neta estava doente. E ela teve, ao invés de ir para a igreja, teve que ir para o hospital com a minha filha e com a minha neta. Mas peço que vocês orem por ela, 8 meses de idade, de vida. Que Deus possa, ela com febre, irritação, mas que Deus possa ali curá-la. Mas aqui estamos nessa manhã, graças a Deus, para ouvir mais uma porção da palavra de vida, né? Que a gente venha crescer em Jesus. A lição desse trimestre está poderosa, né? Crescendo em um relacionamento com Deus. É tudo que Deus quer, sempre quis. Ele nos criou. O diabo nos sequestrou, aí ele encarnou em seu ministério de encarnação para nos reconciliar e trazer de volta. Ainda bem que a gente entendeu, né, o papel de Jesus aqui na terra e a gente voltou, amém? Amém. A gente voltou para Jesus e que a gente permaneça em Jesus para todo sempre. Jesus, quando esteve aqui na terra, andando em meio às pessoas de sua época, ele pregava de várias formas. Ele curava, ele dava atenção, ele andava muito próximo das pessoas. É por isso que Isaías já profetizava que nasceria Emanuel, né? Emanuel é o Deus conosco, aquele Deus. É a maior revelação de Deus ao mundo. Foi a pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia testifica de Jesus. E ele pregava de várias formas, inclusive ele falava muito por parábolas. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Parábolas era história contada pelo próprio Cristo. Ele pegava ali a cultura da época, ele entendia as pessoas que estavam ali lhe ouvindo, e ele trazia lições eternas, poderosíssimas, através das parábolas. E hoje nós vamos estudar uma dessas parábolas. Amém? Se foi ensinada por Jesus, claro, tem suma importância, né? Se você for ver aqui no capítulo 13, você está com a Bíblia aberta aí, voltando um pouquinho, diz assim: a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola da figueira estéril e algumas outras parábolas. Mas a gente vai estudar capítulo 14, a partir do versículo 16. Vai falar sobre a parábola da grande ceia. A história da grande ceia não é uma história inventada, ela é real. Mas Deus contou uma parábola aqui para fazer uma ilustração do que é real. Nós sabemos que teremos uma grande ceia um dia com Jesus. Amém. No céu. Isso é real. Todos estaremos ali na mesa nessa ceia. Eu digo todos estaremos porque eu quero muito estar lá. Em nome de Jesus. Então, com a volta dele, nós teremos essa ceia. Mas enquanto tudo não acontece, ele continuava ali pregando, e ele pregou essa parábola que ela é muito interessante. Estava meditando sobre ela,
ela é muito importante para nós hoje. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, diante da Tua palavra estamos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir do versículo 16 diz: Ele, porém, respondeu, Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Verso 17: a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados. Isso quer dizer que as pessoas já sabiam dessa grande ceia, pela parábola aqui, porque os servos tinham só que avisar que a grande ceia já iria acontecer. Vinde, porque tudo já está. Vocês estão vendo a Bíblia aí? Vinde, porque tudo está. Aí no verso 18 diz: não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Ou seja, começaram a recusar o convite. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que te me tenhas por escusado. Ou seja, eu comprei um campo agora, uma propriedade grande, então eu peço que o Senhor me libere e não me force a ir a essa ceia. Esse foi o primeiro. Verso 19 diz: o outro diz: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me tenha por escusado também. O segundo também falou isso: comprei ali 5 juntas de boi, espero que eu seja liberado dessa ceia. O outro diz, o terceiro: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, para os becos da cidade, e trazer para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Verso 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Chamou muita gente, mas ainda tinha espaço na casa. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Os que foram convidados e pediram para serem escusados do convite, esses não iam provar daquela ceia. Queridos, não precisa abrir lá, mas em Mateus 21:14 é dito que muitos são chamados e poucos escolhidos. Você pode até voltar para conferir depois, não precisa abrir lá para a gente ganhar tempo, porque se for ler todos os textos a gente vai sair daqui tarde. A pregação já é de quase 1h30. É brincadeira, hein? É brincadeira. Então, muitos são chamados e poucos escolhidos. O que esse verso quer nos dizer? Que Jesus faz acepção? Sim ou não? Quando fala poucos escolhidos, é porque esses poucos se refere a essas pessoas que recusam o convite do Senhor. Lá em João 3,16, um verso bastante conhecido por todo mundo, diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é para que todo que nele... E essa crença, ela envolve ação, ela envolve posicionamento, ela envolve um agir do homem.
Deus não vai pegar a força e te salvar. Então, se você realmente crê, se eu realmente creio, é importante manifestar essa crença através de um posicionamento, através de uma ação. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aparentemente, né? Aparentemente parece que o céu não vai ter muita gente, mas aparentemente, viu? Serão muitos salvos. A gente vai ver no decorrer da mensagem. E você percebe que Jesus na parábola, ele enfatizou o desespero desse certo homem da parábola, porque era um desespero. Quando ele viu que as pessoas estavam se recusando o convite, ele ficou desesperado. Vá depressa, vá às ruas, vá buscar os coxos, os pobres, os aleijados, traga, eu quero a minha casa cheia, eu preciso dessa casa cheia. Por que esse desespero? É importante entender a cultura da época. Na cultura da época deles lá, não podia sobrar comida. Ele receberia a fama de desperdiçador. Aliás, essa cultura é boa, né? Desperdício não presta, não é verdade? Lembra quando Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 3 pães e 2 peixes? Era isso, né? 2 pães e 3 peixes? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes? Aí o discípulo fala: Senhor, sobrou ainda 12 cestos. Eles recolhem tudo para que nada. Então Jesus também, ele vivia essa cultura de não desperdiçar. E é bom que essa cultura também existe na minha casa e na sua casa hoje, amém? Amém. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de ter cuidado para não desperdiçar. Desperdício não agrada ao Senhor. E eles tinham essa cultura. E esse homem, esse certo homem, dito pela parábola que Jesus citou, ele estava desesperado, porque ele não queria ter essa fama. Queridos, se isso acontecesse, ninguém mais ia vender comida para ele, e também ninguém ia mais à casa dele, se acontecesse esse desperdício. E era importante encher a casa. Todos os lugares da casa precisavam estar cheios. E aí ele vai daquela ordem, né? Manda os servos, vá nos becos, em todos os lugares, chame todos. E aqueles que rejeitaram, não voltaria mais à casa dele. Essa era a ordem. E na cultura dele também, eles comiam sentados no chão. E era no mesmo prato. Interessante, né? Eu acredito que tinha vários grupos e vários pratos, mas eles comiam em grupo e sentados no chão. Era assim a cultura. Até hoje, no Oriente Médio, existem culturas assim, em que as pessoas comem sentados no chão, com a mão. Eles não usam colher nem talher. Eles usam essa cultura ainda. As mulheres e as crianças, elas ficavam escondidas no fundo da casa. Era coisa deles lá, né? E os homens, eles comiam todos juntos, mas comiam na sala. Ali na sala. E para tudo, para todo tipo de refeição que eles faziam, lá tinha pão. Diferente da nossa culinária, né? Toda refeição da gente tem pão. Mas lá, toda refeição deles tinha pão. A gente vê esses viajantes que faz documentários nesses países, nessas cidades, realmente eles mostram essa cultura. Todo alimento dos restaurantes lá que eles servem vem pão, né? E aí eles pegam aqueles pão, molham ali num caldo ou alguma coisa e comem o pão, e ali acontece. E nesse tempo aqui também tinha essa cultura. Então a cultura é muito diferente da nossa, muito diferente. E interessante que era a quantidade exata que ele tinha preparado para a quantidade de pessoas. Então as pessoas não indo seria muito ruim. E no dia o povo começou a dar desculpa de que não iria. E o pior de tudo, irmãos,
centro do ensinamento de hoje é as desculpas. Por que era desculpa? Porque a gente vai entender pela cultura que aquelas pessoas estavam mentindo. Elas não estavam falando a verdade. Por exemplo, aquele que comprou o campo, precisava ver, era mentira. Porque diz que na cultura, também falar assim de cultura aqui, né? Na cultura, para eles adquirir um campo, para comprar, o dono do campo emprestaria o campo por um ano, para eles avaliar se realmente era fértil, né, se ia dar pastagem, e aí se compensava. Então tinha um ano de experimento. Ou ele falava assim: eu preciso ir porque comprei um campo e preciso ver, era mentira. Era desculpa esfarrapada para não participar da grande ceia. O outro, quando disse assim: eu comprei 5 juntas de boi, também era mentira, era desculpa esfarrapada, porque para comprar um animal precisava também de experimentar. Ele precisava ver o animal de perto, analisar, avaliar, para poder comprar. É como uma pessoa vai comprar um carro novo hoje, né? Tem que olhar, tem que ver, averiguar, ver as condições. E o terceiro foi o mais grave, porque ele diz assim: eu casei agora, eu não posso ir. Isso aqui também era uma grande mentira esfarrapada. E por quê? Porque na cultura daquela época, homem nenhum poderia expor a esposa. É para cá ou para... Vai passando aí, Maria, por favor. Passa aí. Aí é o pão, né? Pode passar. Aí as pessoas comendo no chão, com a mão. Aí é o campo. Vai passar. Aí a junta de bois. E aí é a suposta esposa. O terceiro diz que tinha casado e não podia ir. Mas homem nenhum poderia expor a esposa. Dizer assim: olha, eu casei, estou de lua de mel e preciso voltar para casa para poder me relacionar com a minha esposa. Jamais eles poderiam falar isso. Era inadmissível, era inaceitável expor a esposa dessa forma. Isso na cultura deles. E outra, quando ele disse aqui que era casado, ele estava mentindo, porque se você for buscar no grego, o contexto original dessa passagem, tem uma palavra que diz assim: kenai keigema, que significa, no grego, é que ele não tinha casado, ele estava indo se relacionar com uma prostituta. Em outras palavras, era muito melhor se relacionar com uma prostituta do que ir para a ceia para atender o convite. Isso está no grego, no original, o contexto fala que é isso. Interessante, né? Então ele preferia se prostituir do que participar da ceia. E hoje, queridos, em nossos dias, quais são as desculpas? Quais são as desculpas esfarrapadas que muitas vezes damos para não participar da obra de Deus? Cansaço. Há desculpas para o cansaço, sim ou não? Mas a Bíblia, o que ela diz? Lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então não há desculpa para o cansaço. Mas existem muitos vários de desculpas. Alguns é convidado a estudar a Bíblia, aí dão desculpas. Acaba até relatando que a Bíblia foi escrita por homens e não vai perder tempo, né, para estudar a Bíblia. Alguns são convidados para o batismo, também recusam o batismo. Alguns estudam a Bíblia, se batiza, mas se afasta da igreja e começa ali também a dar desculpas esfarrapadas. Alguma delas: estou magoado. Estou magoado com os irmãos,
magoado com a igreja. Isso é desculpa esfarrapada. Nós estávamos em um PG um dia desse, a gente foi fazer o PG para casa. E tinha um irmão nosso que estava afastado e estava lá. Ele acabou ficando pela circunstância, né? Eu acho que ele nem queria estar ali. Mas o PG chegou lá e ele teve vergonha de sair, acabou ficando. E aí o contexto estava falando um pouco ali, né, de fé, de perseverança, de dúvida, alguma coisa assim. Aí ele falou assim: estou com 17 anos afastado da igreja adventista, porque tem um mago de quase todos da igreja. Ele falou isso abertamente. Aí eu fiquei só comigo em pensamento: que diabo de mago é esse que não acaba? O cara passa 17 anos com mágoa. Só que eu conheço o indivíduo, eu conheço o contexto da história do indivíduo. Ele gosta de forró, de cachaça, de carne de porco, de prostituição. O que custava o indivíduo ser honesto e parar de dar desculpas esfarrapadas e dizer: eu gosto dos prazeres do mundo, eu quero me acabar mesmo, eu quero morrer na eternidade. O que custa? Eu tenho mágoa. 17 anos com mágoa? Isso é coisa do diabo, meu. Não existe isso. A gente aprendeu hoje, se a gente conhecer Cristo, o caráter de Cristo, essas coisinhas jamais vão nos afastar da presença de Jesus. Amém. Jamais. É por isso que é importante compreender o caráter de Cristo e conhecê-lo mais. Aí essas desculpas esfarrapadas vai acabar. Pode ter certeza disso. É muito difícil seguir Jesus, é muito difícil as coisas que a igreja ensina, é difícil mesmo. Lá em Mateus 7, 13, 14, não precisa abrir lá também. Lá é dito que o caminho da salvação, ele é estreito e apertado. Largo, a vontade é o caminho da perdição. Então ele não falou uma coisa errada porque é difícil, mas não volta porque é difícil. Isso também é desculpa esfarrapada, porque a Bíblia não nos engana. A Bíblia já deixa bem claro que seguir Jesus realmente é uma escolha de coragem. Lembra Jesus aconselhando Josué: ser forte e corajoso, que assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele diz a mesma coisa para mim e para você: ser forte e corajoso. O caminho é estreito, ele é apertado, mas é o caminho da vida. É o caminho que vai lhe dar a vida eterna. E frustração? Existe também desculpa sobre eu estou frustrado. Eu pensava que era uma coisa, aí é outra. E aí eu estou frustrado com todo mundo, estou frustrado com os pastores, estou frustrado com a igreja. E aí eu não vou mais. Outra desculpa esfarrapada. Irmão, frustração nesse mundo de pecado você vai ter aqui, vai ter onde você estiver, qualquer igreja que você for, você passará por frustração. Nós temos que vencer esse tipo de frustração e que continuar seguindo Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém? Esse é a proposta. Pode passar aí, meu amigo, por favor. Pode passar aí o slide. Chegando aqui na reta final da nossa meditação. Eu não vou mais porque a igreja está errada. Outra desculpa esfarrapada. A própria profetisa da igreja de Deus, ela diz: é defeituosa, tem problemas, mas é a menina dos olhos de Deus. Você não vai encontrar uma instituição religiosa perfeita nesse mundo de pecado. Toda denominação que você for, você vai encontrar pessoas como eu e você, pessoas com problema de caráter, pessoas difíceis, pessoas que estão lutando, algumas com sinceridade, contra o pecado. Mas existe hipocrisia, existe, mas em todo lugar existe hipocrisia. Isso é desculpa também para deixarmos o caminho do Senhor.
Queridos, lá em Apocalipse 20, verso 8, é dito que os perdidos serão como grãos de areia do mar. Serão muitos os perdidos. Mas em Apocalipse 7 é dito que Deus deu uma visão a João de uma multidão que não poderia enumerar dos salvos. Amém? Nós somos mais ou menos 25 milhões de adventistas no mundo. Mas eu creio que a igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. A irmã Watt fala de uma igreja invisível que está para chegar. São muitos adventistas sinceros que estão em outra denominação. Eu creio que essa visão que Deus deu a João foi de toda a sua plenitude da igreja de Deus. Uma multidão que não poderia enumerar. Primeiro fala que os perdidos serão como grão de areia do mar. Você pode muito bem estar ou não estar nesse grupo dos perdidos, que serão muitos. E você pode estar ou não estar também nesse grande número de salvos. Mas o desejo de Deus é que você escolha. Chega de desculpa esfarrapada e escolha estar ao lado de Jesus, ao lado da vitória, porque haverá uma grande ceia no céu e Deus quer que você participe. Ah, mas há lugar para todo mundo? A Bíblia diz que sim. Lá em João 14, 1 a 13, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque assim não for, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu volto para ele, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então você que não se batizou ainda, cuida. O que custa? O que falta? Não adianta dar desculpas. Não é tão difícil. Jesus ama você com amor eterno e Ele quer te salvar. Em Apocalipse 3:20 diz assim: filho, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você percebe que Deus quer cear com você? Deus quer se relacionar com você. Deus quer a sua vida por inteiro. Dia 9 deste mês, a minha esposa completou 21 anos de batizado. Mas infelizmente completou também 21 anos da morte do pai dela, porque ela morreu no dia, o pai dela morreu no dia do batismo dela. Foi uma decisão que não foi fácil para minha esposa. Isso há 21 anos atrás. Enquanto o pai dela estava morrendo aqui 9 horas da manhã, acidentado, ela estava se preparando para batizar 3 horas da tarde lá em Fortaleza. Nossos filhinhos eram pequenininhos. E foi muito duro esse momento para a gente. E a gente deixou ela à vontade para decidir. Você, Valda, fica à vontade. Ela disse: Satanás quer me tirar dos caminhos de Deus. Eu não posso ceder. Está doendo muito, mas eu vou me batizar. Eu só saio daqui batizado. Nós estávamos lá mais ou menos 150 pessoas, eram algumas igrejas juntas, uma programação muito bonita. E nós estávamos sem dinheiro para viajar. E a igreja fez aquela bendita vaquinha, né? Cada um deu um cristão e a gente conseguiu viajar com as crianças para poder vir para o velório do meu sogro.
Foi um dia triste, que não houve festa aqui. Houve uma festa no céu. Amém. Porque quando a pessoa se arrepende e se batiza, há uma festa aqui e outra no céu. No momento não dá para festejar, tem que ser realista. Mas eu sei que pela decisão dela, houve uma festa no céu. E eu creio também que quando Jesus voltar, na manhã da ressurreição, Ele vai dar um presente para você. Amém. Amém. Que bom se a família dela entendesse isso. Os irmãos, a minha sogra, que bom se entendesse isso, se preparasse para a ressurreição do seu Antônio. Porque não foi à toa que aquilo aconteceu naquele dia. Deus tem seus planos. Jó, depois de tudo que ele passou na vida, antes de receber as bênçãos em dobro, ele ainda estava no processo de dor, de agonia, de sofrimento. Se você for ver lá em Jó 42, versículo 2, Jó diz assim: Senhor, eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que é isso aí, irmãos? O que é isso? Se não é uma decisão, se não é um posicionamento. O homem teve coragem de enfrentar a própria esposa. Enfrentar a esposa não é fácil, né? Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Ele diz: tu fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. É fácil dizer isso? Sair da boca de um homem que tinha perdido 10 filhos, a saúde quase por completa, tinha perdido toda a sua empresa, toda a sua riqueza. Segundo a Bíblia, era o mais rico do Oriente, era Jó. É fácil? Mas ele tinha o Espírito de Deus. Jó conhecia Deus. Jó conhecia o caráter de Deus. E quando eu e você conhecer verdadeiramente o caráter de Deus, nada vai nos fazer dar mais desculpas esfarrapadas. A gente vai se entregar totalmente para esse Deus. Amém. Sem reserva. Amém? Que Deus possa abençoar todos, abençoar nossas decisões diárias. Ontem batizou um menino na Cidade Alta, 18 anos de idade. Foi uma bênção. Só fez 3 estudos e falou: por que não me batizar logo? Interessante, né? Muitas vezes é o pregador que faz o apelo, e aí foi o menino que fez o apelo: eu quero batizar logo. 18 anos de idade. Foi lindo o batismo dele, a igreja estava cheia. O filho do Francisco, é sobrinho do Francisco do Setor, e foi uma bênção. Então tem pessoas tomando decisões, irmãos, através do Espírito de Deus. E que a nossa decisão seja essa todos os dias: nos decidir a participar da grande ceia do Senhor. Amém. Quem quer naquele grande dia participar dessa ceia, levanta a tua mão. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. A gente vai encerrar aqui com uma canção, depois a gente ora e vamos para casa, porque também temos uma ceia em casa, né? Nem só de pão verá o homem, mas de pão também. Vamos louvar o nosso Deus. Se a vida não for igual ao que você sonhou, talvez não exista mais razão para crer, motivos para tentar viver. Amigos não tem mais, sozinho vagando vai. Agora é só você e o Pai. Amor igual não tem onde comprar. Cristo
vida transformar. Venha pra esse amor. Entregue tua vida, Cristo. Nossa, igual Micael entregou a vida a Cristo ontem. Foi muito bom. Sentido só encontrei quando ao Pai busquei. Agora não tenho mais o que temer, nem por que olhar para trás. Com Cristo seguro estou, seu amor no alcanço me descubro, apoiado em teu grande poder. Ele te aceita como estás, Ele te ama, Ele quer tua vida transformar. Venha pra esse amor, entregue tua vida, Cristo. Ele te aceita como estás, Ele te ama, Ele quer tua vida transformar. Venha pra esse amor, entregue tua vida, Cristo. Venha pra esse amor, amém? Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, Amém. nós te agradecemos porque hoje a tua palavra nos repreendeu. E Deus repreende a quem ama e Ele também disciplina. Quando nós olhamos para a tua palavra, a gente percebe o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor quer nos transformar. Então nos ajude a aceitar a tua repreensão e a tua disciplina. Perdoa os nossos pecados, perdoe todas as desculpas esfarrapadas, nos ajude a estarmos entregues inteiramente ao seu senhorio, ao teu serviço, à tua obra de salvação aqui nessa terra. Nos ajude a sempre ter em mente, no coração, um eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Entrego minha vida e a vida de toda essa igreja em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.